Gente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que teve uma conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que há chances da guerra chegar ao fim lá na Ucrânia. O Luca Bassani, que acompanha há muito tempo essa história, hoje está aqui mais uma vez e vai contar mais essa camada para a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo, pode falar. Obrigado, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Mais um capítulo nessa história que pode trazer um desfecho à crise no leste europeu, à guerra da Ucrânia, já que os Estados Unidos enviaram um representante, um enviado especial, Steve Witkoff, para Moscou, e que ele teve várias conversas com o presidente Vladimir Putin durante a quinta-feira e esta sexta-feira também. O próprio presidente Trump disse que o país está bem representado e que fez um apelo a Vladimir Putin para que poupe as vidas dos ucranianos que estão ainda no território da Rússia, neste momento em que os russos tentam liberar a zona de Kursk da infiltração causada pelos ucranianos a partir de julho do ano passado. Donald Trump escreveu nas suas redes sociais, e abro aspas: soldados ucranianos estão completamente rodeados pelo exército russo e em uma situação muito ruim e vulnerável. Solicitei encarecidamente ao presidente Putin que poupasse suas vidas. O presidente Trump também disse que os próximos dias são fundamentais para que essas negociações cheguem a um ponto de concretude. Afinal, durante essas últimas semanas, tivemos falas positivas tanto do presidente Volodymyr Zelensky e ontem uma resposta relativamente positiva de Vladimir Putin, por mais que apresentasse as condições. E agora, o que ele tem cobrado é, de fato, a assinatura de um cessar-fogo, mas nós sabemos que ainda são necessárias muitas conversas para que isso seja concretizado, considerando que as demandas ucranianas e russas são divergentes em muitos aspectos e até mesmo a questão territorial, que tende a ser a mais importante, não está completamente resolvida. Até mesmo aquelas regiões que são reivindicadas 100% pela Rússia ainda não têm o controle 100% do exército de Moscou. É exemplo de Kherson, Zaporídia e Donetsk, que tem 25% a 30% ainda sob o controle dos ucranianos. Obviamente que a gente vai ficar de olho em toda essa questão e ver como que Donald Trump vai se portar na figura de mediador, já que muitos aliados aqui na Europa dizem que esta posição neutra foi comprometida depois de vários episódios da Casa Branca e também as próprias declarações mais pró-Rússia na visão dos aliados ocidentais do que a posição histórica pró-Ucrânia adotada pelos Estados Unidos durante os últimos 10 anos. Luca Bassani, muito obrigado pelas informações. Hoje, Luca Bassani num estilo meio... Pode deixar ele aqui no telão por enquanto. Num estilo meio Peaky Blinders, né, seu Luca Bassani? Gostei. O resultado da minha cirurgia tá terminando. Outro dia eu venho aqui sem chapéu. Não, aí vai aparecer com os cabelos caídos assim no ombro, né? Uma coisa meio, né? Não tô querendo ser muito chique, não. Tô só escondendo da audiência o que tá feio ainda. Em breve ele vai estar com um tupete gigantesco aqui no nosso 3 em 1. Beleza, seu Luca Bassani, independentemente do estilo, você é sempre muito bem-vindo, meu amigo. Um grande abraço para você. Obrigado, querido. Ótimo fim de semana por aí. Ô, seu Gustavo Segré, quero entender de você se, de fato, estamos próximos de uma bandeira branca entre Rússia e Ucrânia. Eu enxergo que sim. Teve algumas alterações no que era Estados Unidos, depois da briga que era na Casa Branca com o Zelensky. Ele retirou o apoio de informações de inteligência, isso voltou a acontecer. Estados Unidos passava informações recentemente para a Ucrânia. Dá a sensação que a coisa está mais estável como para conseguir essa paz. Zelensky já aceitou um cessar-fogo por 30 dias, o Putin falou tudo bem, não cumpriu muito bem, o Trump reclamou, enfim, a situação não estava muito fácil, mas me parece que a situação está propícia para ir a uma resolução que permita a paz na região e que não seria tomando uma cervejinha como prometeu o presidente Lula na época da campanha. Ô, Piperno, você confia nesse processo que tem o protagonismo de Donald Trump? Claro que não. Ele entrou, ele está tentando atrair algum tipo de protagonismo para ele, mas tudo que foi dito até aqui, inclusive pode acabar isso, aquilo, isso é um eufemismo que significa o seguinte: bom, vai acabar o conflito, vai haver um cessar-fogo, se Vladimir Putin quiser. Esse agora é o protagonista, é o ator principal, até porque o país dele é o mais forte, o país dele está cada vez mais sufocando o outro luta contra o tempo, está desesperado, ele não.
ele tem reservas, ele tem recursos, ele pode continuar esticando a guerra. É óbvio que uma guerra de longo prazo sangra todo mundo, mas sangra muito mais a Ucrânia. Então, na verdade, o presidente Trump tenta, de alguma forma, se colocar como um protagonista em algo que ele não é, em algo que depende inteiramente de Putin. Se Putin acenar, se concordar com esse cessar-fogo, a Ucrânia pega correndo. Se não, a Ucrânia vai acabar perdendo ainda mais. Ô, Gani, você acha que é um pseudo-protagonismo, um falso protagonismo que está tentando encabeçar aí o Donald Trump? Eu discordo do Piperno. Por quê? Eu entendo que o Piperno fala do poder da Rússia, mas eu discordo pelo seguinte. Ora, não é mera coincidência que a guerra começa a caminhar para o final, Evandro, justamente quando o Donald Trump assume. E com uma medida concreta. Qual que é essa medida concreta? Acabamos com a guerra por procuração. Acabamos de enviar dinheiro, recursos e equipamentos militares para a Ucrânia. Com isso, a Ucrânia não consegue mais prolongar a guerra, de fato. Portanto, com isso, os Estados Unidos, de fato, falaram o seguinte: é o final da guerra, a Ucrânia não tem mais como continuar. O desfecho agora só está faltando uma garantia firme por parte dos Estados Unidos de que a Ucrânia jamais vai fazer parte da OTAN. O secretário de Estado norte-americano, o Exit, deixou isso muito claro no discurso dele. Não enviaremos mais recursos para a Ucrânia e a Ucrânia jamais vai fazer parte da OTAN e os territórios perdidos são da Rússia. Esse protagonismo é do Trump. Essa fala é que levou, a partir dessa fala, que faz mais um mês, mais ou menos, que levou e caminha para o final da guerra. Isso aí ele está propondo simplesmente a rendição da Ucrânia, ponto. Isso, mas não tem outra solução. Ou seja, ele não tem protagonismo de nada, ele só está dizendo o seguinte: Ucrânia, se vira. Então, mas Piperno, não há outra solução, você tem 3 caminhos, ou é a rendição, ou o segundo caminho, continua com a guerra por procuração, com mais mortes de ucranianos, porque você mesmo reconheceu o poder da Rússia, do qual eu reconheço também, mais destruição da infraestrutura. Aliás, eu e o presidente Lula, desde o sofrimento, vai gastar dinheiro americano, vai encarecer o preço da energia na Europa. E a terceira, que poderia mudar o curso da guerra, mas aí a gente não sabe, aliás, até sabe o resultado, que é uma incursão de fato da OTAN diretamente contra a Rússia. Aí a gente está falando da possibilidade de uma terceira guerra mundial e de uma escalada nuclear, e aí é o final da humanidade. Eu não vejo outra solução, né, sendo bem pragmático, a não ser a rendição aí da Ucrânia. Lá atrás, muita gente apostou na guerra por procuração, achando que a Ucrânia ia vencer a Rússia. Em 2022, eu já sustentava uma opinião de que isso seria impossível. Portanto, eu sustentava naquela época que a guerra era evitável. Muita gente, né, as viúvas de Winston Churchill me deram porrada na época, achando que sempre tem que escalar, sempre tem que ir para a guerra. E não é assim, né? Na Segunda Guerra Mundial fazia sentido ir para a guerra. Nesse caso, não faz o menor sentido. Bom, vai lá então, seu Zé Maria Trindade. Uma guerra dói, sangra e deixa consequências e cicatrizes para gerações e gerações. Ela realmente não deve ser decretada a não ser depois de esgotadas as últimas possibilidades. Esta guerra, eu tive a oportunidade de, na época, conversar com comandantes militares aqui, a gente conversando e analisando. Mudou um pouco assim, o que se pensava em termos de guerra. Em primeiro lugar, me disse um comandante aqui de força, dizendo o seguinte, que ninguém mais se preparava e não existia a possibilidade de guerra de trincheira, de um de lá atirando no outro, ninguém acreditava mais nisso. E foi uma guerra muito assim. Apareceram algumas armas novas, houve um teste de quem tinha carta para entregar, ainda aqui eu escuto de que muita coisa está escondida, os Estados Unidos não mostraram as cartas lá na guerra. Também a Rússia não mostrou todas as cartas que tinha, que tem, né, para essa guerra. Os drones foram as estrelas, né, que são ainda, né, ainda é presente a guerra, infelizmente. Os drones foram as estrelas e tal, mas houve toda uma mudança de pensamento.
Veja bem que a Europa já está se pensando, desde lá, isso não é o Macron que falou aqui, em se armar. Os recursos, né, orçamentos para as Forças Armadas no mundo inteiro, os orçamentos estavam diminuindo e voltaram a aumentar. Então, por aqui, quando se diz, olha, o Brasil gasta muito dinheiro com os militares, com as forças, a gente viu através dessa guerra, e isso renovou, que não, é manutenção. A gente tem que gastar dinheiro com manutenção, porque de repente tudo apaga, a luz apagou, acabou a energia, porque não houve manutenção no padrão e na fiação, assim por diante. Um exército, uma marinha, uma força aérea não se constrói da noite para o dia. Então, não manter, essa guerra mostrou isso, que não manter uma força firme, uma força treinada, uma força operacional a qualquer momento é um perigo danado. Então, veja que complicação que essa guerra acabou provocando. Agora, sobre essa paz, é a frase que eu vou repetir aqui. O Zelensky está na fase de paz a qualquer custo. Paz a qualquer custo. Foi um processo necessário ali, porque ele não podia admitir uma invasão daquele jeito. E foi um erro mundial, porque isso fortaleceu muito a Rússia e o Putin, né? E principalmente a Europa se viu ali com um problemão. E ele vai conseguir tudo o que quer, inclusive que a OTAN não coloque as mãos lá na Ucrânia.